Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, apresenta o nosso honroso candidato. Ele tem uma biografia que respeitabilíssima. É? Isso não é feito de ontem para cá, não. E não foi feito lá no bar da esquina também, não. Isso foi feito com alguns anos de luta. Realmente. Só para ter noção, 4 vezes vereador da cidade de Anápolis. Se eu errar aqui, o senhor me corrija, por favor. 2 vezes prefeito. Primeiro mandato de deputado estadual, atuante. E é muita honra para nós receber aqui hoje o deputado Antônio Roberto Gomide. Obrigado aí, né? Obrigado pelo convite, José Augusto, Eliane. Importante a gente poder estar aqui mais uma vez, né, no Canal 14. Podemos conversar, né, com todos aqueles que nos acompanham no seu programa, mas ter a oportunidade da gente falar um pouco do nosso trabalho. Então, obrigado pelo convite, por estarmos aqui, para a gente poder falar um pouco sobre política de Goiás, política de Anápolis. Antes de entrar com relação ao trabalho do senhor, desculpa, esse ar é complicado. O senhor me permite a gente fazer em 2 blocos. O primeiro, vamos fazer mais uma política mais macro, e depois nós entramos no trabalho do senhor, que é extenso. Fala-se que Anápolis terá mais de 45 candidatos a deputado estadual. Isso é bom para Anápolis ou acaba sendo ruim? É bom. Eu entendo que quanto mais lideranças aparecerem, mais opção da população, do eleitor, poder escolher. Agora, é importante escolher para a cidade, né? Eu acho que a eleição de deputado estadual é uma eleição estadual, né? Nós temos aí eleição para deputado federal, nós temos eleição para governador, senador, presidente da República. Então, essa eleição de 2022 é a eleição na expectativa da gente buscar uma melhoria na vida da população. Então, escolher bem faz parte do processo. Para escolher bem, quanto mais nomes, você tem a condição de escolher aquilo que você gosta, aquilo que você lê, aquilo que você conhece, vê a história do candidato, vê o que ele fez, o que é possível ele fazer, aquilo de onde ele vem, por que ele está dizendo, por que ele defende a educação, por que ele defende a saúde, por que ele defende meio ambiente, por que ele defende qualidade de vida. Quer dizer, a história do candidato é fundamental para que a gente possa escolher bem um candidato. Agora, é importante que Anápolis possa cada vez mais ter representantes. Entendo que a cidade de Anápolis, que tem aí seus 280 mil eleitores, hoje tem condição de ter aí 4, 5 deputados estaduais, o que seria muito bom para a cidade e teria uma representação onde a cidade pudesse falar mais alto cada vez, no sentido do orçamento, da imposição em relação àquilo que a cidade representa para o estado de Goiás. Hoje, Anápolis representa o 2º maior PIB de Goiás. Anápolis tem um distrito agroindustrial melhor do Centro-Oeste. Nós temos uma construção de uma UPA, que é a maior UPA construída na cidade de Anápolis, do Centro-Oeste, 3 mil metros quadrados. É importante a gente dizer isso, porque às vezes as pessoas pensam que quando fala em representação, é apenas eleger um ou outro. Não, a representação precisa fazer para defender a cidade. E é esse o nosso trabalho. A gente, enquanto deputado estadual, nós temos cumprido uma missão no sentido de podermos exercitar. Hoje nós temos 3 deputados estaduais de Anápolis, o Hamilton, Antônio Gomide e o Coronel Dailton, né? Podemos fazer 5. E eu entendo que quanto mais pessoas aparecerem, mais lideranças, as pessoas escolherem bem e escolher por Anápolis. É extremamente importante. A gente ouve uma crítica, o deputado Antônio Gomide, de que os paraquedistas acabam atrapalhando a representatividade de Anápolis. É por aí? Eu acho que não, Zé, sabe? Eu acho que a eleição de deputado estadual, assim como a gente vai lá em Pirinópolis, vai lá em Porongatu, vai em Rio Verde, todos nós buscamos voto no estado. A eleição é deputado estadual. É estadual. Então nós precisamos entender que as pessoas podem vir aqui buscar. Agora, quem é que tem que definir o voto? É quem mora aqui. Aí sim, se você gosta da cidade, se você tem uma liderança na cidade, você tem as pessoas que estão aqui para defender a cidade, é claro que se a gente escolher aqui pela cidade, é muito melhor para o município, para você amanhã ter um grupo de pessoas que defendem a mesma causa. E é isso que nós queremos na cidade. A cidade de Anápolis é uma cidade bairrista, é uma cidade que tem orgulho da gente morar aqui e a gente quer ver a cidade cada vez mais crescendo.
É nesse sentido que a gente precisa ter liderança. É nesse sentido que a gente precisa ter pessoas não só que moram aqui para ser deputado, mas que gostam da cidade, que vivem a cidade, que defendem políticas públicas para a cidade. E quando eu falo isso, é, por exemplo, fortalecimento de um distrito agroindustrial. Não adianta prefeito ficar inventando distrito 2, 3, 4, se aquele que nós temos, nós podemos potencializar ele, como aconteceu quando nós votamos na Assembleia Legislativa a ampliação do distrito agroindustrial, que é verdadeiramente o ponto de apoio para a gente poder trazer novas empresas, gerar emprego, gerar renda. É isso que nós precisamos ter. Nós não precisamos ficar inventando de doar lote para as pessoas e emprestar lote para os outros, ficar prometendo lote na época de campanha eleitoral, se nós já tivemos aqui em Anápolis políticas públicas onde a gente, pela prefeitura, doava a casa, porque tinha um programa Minha Casa Minha Vida, né? Conseguimos fazer 7.500 casas e entregamos na chave. Tiramos as pessoas do aluguel, tiramos as pessoas da área de risco, das beiradas de córrego, e as pessoas estão aqui hoje nos residenciais, Copacabana, Leblon, residencial Santo Expedito, Nova Aliança, e mais de 10 residenciais. Então, é isso que nós precisamos ter. Pessoas que vêm para a cidade, mas que fazem a política para defender a cidade. E pessoas que a gente escolhe para deputado, escolhe para prefeito, escolhe para governador e que gostam da cidade para a gente poder potencializar a cidade, melhorar a cidade e fazer a cidade realmente a cidade melhor que a gente possa viver. Deputado Gomide, tem uma polêmica a nível nacional que alguns chamam de saia justa. Aí não sabe quem é que está ficando com saia justa, se é o governo estadual, se é o prefeito, se é o governo federal, e aonde ficaria o povo nessa? É com relação à queda do ICMS dos combustíveis. Quem que leva vantagem nisso? Quem está levando desvantagem é o consumidor, né? Hoje ninguém convive hoje numa política federal onde o governo Bolsonaro impõe uma gasolina de R$8, onde o gás de cozinha chega a R$140. Quer dizer, ninguém aguenta isso. A fome bateu na porta de todo mundo, né? Então o trabalhador hoje não pode ser balizado. Ele recebe um salário mínimo de R$1.200 e a gasolina e o petróleo vai comparado com o dólar. Quer dizer, alguém está ganhando e que não é o trabalhador, não é a pessoa aqui, não é o comerciante, não é o pequeno empresário, não é o profissional liberal. Quem está ganhando, obviamente, quem está especulando. Então, nesse sentido, nós tivemos aqui uma grande promessa do governador Ronaldo Caiado na campanha, dizendo que iria reduzir o ICMS da gasolina. Isso é uma promessa do governador Ronaldo Caiado. Então, ele fez uma promessa equivocada. E ele precisa pedir desculpa, né? Porque ele prometeu, não reduziu, né? Não reduziu, e agora o governo federal acena para reduzir, ele diz, não quero. Então, tem uma contradição, ele tem que pedir pelo menos desculpa e dizer, olha, eu errei na forma de falar. Eu errei, a promessa era equivocada. Então, isso é um pedido de desculpa que eu entendo que o governador Ronaldo Caiado precisa fazer para o povo goiano. Isso é uma coisa importante. A promessa foi uma, a realidade agora é outra. É outra, e eu, como governo, agora ele percebeu que não é possível. Agora, o que nós temos aí, na verdade, e aí o que está sendo votado no Congresso Nacional, é a questão da possibilidade da redução do ICMS, o que vai, obviamente, reduzir a receita dos 245 municípios de Goiás, o que é muito ruim. Se o município já tem dificuldade, reduzindo o ICMS, vai tirar recursos dos municípios, o que nós não concordamos. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, precisa, obviamente, ter juízo para poder fazer a política, porque quem controla a Petrobras, a maioria acionária do petróleo é do governo federal. Então, se ele não tem pulso para poder diminuir, para poder equilibrar, para poder fazer o combate sem ser a dolarização, ele precisa realmente pedir licença e fazer com que outras pessoas possam entrar para dar o resultado, porque a população não aguenta o petróleo, a gasolina, baseado no dólar. E isso, obviamente, é a responsabilidade de quem? Do governo federal. Então, eu entendo que hoje a culpa dessa questão básica, né? Nós sabemos aí que tem a questão da guerra, nós sabemos aí a questão da pandemia que aconteceu. Agora, a responsabilidade é do governo federal. E precisa, obviamente, equacionar. E era em qualquer partido, né? Em qualquer governo. Né? Nós já tivemos outras crises, mas é importante dizer que, afetando o cidadão, o trabalhador, obviamente o governo federal precisa dar uma resposta rápida, porque a população hoje está sem comida no prato. Exatamente porque salário mínimo está congelado, né? Nós estamos aí com um salário mínimo praticamente de R$1.200,
e nós temos aí a gasolina subindo, a caristia cada vez mais aumentando, gás de cozinha aumentando, e o que nós temos visto hoje é que as pessoas estão entrando no estado de miséria. As pessoas estão indo para a rua, nos sinaleiros, pedindo comida, porque é isso que quando não tem emprego, quando não tem renda, e tira, obviamente, a oportunidade das pessoas, do microempreendedor investir, de fazer um empréstimo, de poder aplicar dentro... Quando você não tem isso, obviamente, nós perdemos o poder de compra. Perdendo o poder de compra, nós temos aí uma pobreza aumentando cada vez mais. Dentro dessa narrativa do senhor, nós queremos dizer ao nosso telespectador, nem precisa, né? O telespectador conhece a referência que é Antônio Gomide dentro do PT, dentro da Assembleia Legislativa, desculpa. Quando o senhor citou os municípios aí, ô deputado, a AGM faz um levantamento de uma perda de 4 bilhões de reais com ICMS nos municípios goianos. Porque a receita do município, obviamente, ela vem embutida na receita daquilo que é arrecadado também em relação ao ICMS. Você imagina tirar o ICMS da cidade de Anápolis? O ICMS é a maior receita da cidade de Anápolis. Não estou falando só do combustível, aqui no caso específico é um projeto de combustível, mas o ICMS é receita. Tem cidades que o Fundo de Participação do município, que é a transferência do recurso federal, é a maior receita. Aqui em Anápolis é o ICMS. Então é importante a gente entender que o governo federal não pode fazer um corte linear, onde ele resolve o problema dele, ele não dá conta de resolver, ele resolve retirando dinheiro dos municípios. Isso é um equívoco muito grande. Penaliza os municípios, né? Oi? Penaliza os municípios. Penaliza e penaliza o cidadão. Também. Porque à medida que você tira a receita do município, você diminui recursos para a saúde, você diminui recursos para a educação, você diminui para investimento. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte, o projeto que está desenhado aí, é preciso que as pessoas possam separar. Quem é que defende esse projeto, Bolsonaro? Defende esse projeto da gasolina com R$8, defende esse projeto de reeleição dele. Esse é um grupo. Quem é que defende para mudarmos isso para o ano que vem? Para mudarmos a política da Petrobras, para podermos melhorar a questão e tirar as OS da saúde e fazer concurso público nos municípios? Quem é que defende programa Minha Casa Minha Vida? Ou seja, nós temos 2 projetos que nós vamos disputar esse ano, e a importância das eleições desse ano, das pessoas poderem se posicionar para a gente ter uma normalidade nesse país, devolver a normalidade a esse país. Deputado, a gente tem olhado aí, vendo algumas pessoas falando que o senhor se afastou de Anápolis, que não está enviando emendas para Anápolis. Como que fica isso, deputado? Não, eu fui o deputado que mais coloquei emendas na cidade de Anápolis. Se você comparar com os outros deputados estaduais, eu coloquei mais emenda. Eu coloquei mais de R$1,5 milhão na Santa Casa, na área de saúde, que é uma área que nós estávamos aí com pandemia, ampliamos a UTI neonatal, melhoramos ali a questão dos alojamentos, né? Investimos no Hospital do Câncer aqui em Anápolis, né? Levamos uma emenda acima de R$500 mil, aqui também no Araújo Jorge, fizemos investimentos na maternidade doutora Adalberto, né? Fizemos agora a complementação para impulsionar as corridas de rua aqui na cidade de Anápolis, na área de esporte, na área de judô. Então nós temos com tranquilidade a forma de mostrar que nós temos feito e cumprido o dever de casa. Se tem alguém que vive a cidade de Anápolis, que faz reuniões, que conversa no bairro, que vai na feira, que está na rua, sou eu, porque nós temos aqui a tranquilidade de andar de cabeça erguida nessa cidade por tudo que nós fizemos, enquanto prefeito, enquanto vereador, e gostamos de conversar com as pessoas. E as pessoas nos conhecem, não é como deputado, as pessoas conhecem pelo nome, Antônio Gomide, Antônio Roberto Gomide. Então, eu ando nessa cidade com muita tranquilidade em qualquer bairro, porque em qualquer bairro, em todos esses que nós andamos, nós temos obra. Temos asfalto que nós fizemos, temos creche que nós fizemos, temos escola que nós fizemos, temos parques ambientais, que são os cartões postais da cidade, temos viadutos que nós fizemos, então nós temos tranquilidade. Então aqueles que tentam, obviamente, falar em relação que nós estamos afastados da cidade, é exatamente aqueles que olham na pesquisa e veem que eles, né, que são os que estão fazendo as pesquisas, percebem que eles é que estão sumidos. E aí eles tentam inverter a pesquisa para a gente. Mas eu tenho maior tranquilidade, né, daquilo que a gente faz e daquilo que as pessoas falam da gente. Né? Porque o mais importante não é a gente falar da gente. O mais importante é aquilo que
o comércio, aquilo que as pessoas mais simples, aquilo que as pessoas moram no bairro. E quando eu, por exemplo, ontem à noite, estava lá no bairro São José fazendo reunião, né? 8 horas da noite, 9 horas, saí de lá, era 10h30, conversando com a comunidade. Estava lá 50, 60 pessoas, sentado no quintal da casa, ali no bairro, conversando com as pessoas. Essa é a nossa prática. Isso é fazer política, é dialogar com as pessoas, escutar as pessoas, não é só falar, escutar as pessoas. Agora, as pessoas que governam a cidade, as pessoas que têm hoje capacidade de poder pensar a cidade, precisa gastar mais tempo com a cidade, precisa não abandonar a cidade, precisa zelar pela cidade. Isso é fazer política. A cidade, ela vive e ela precisa dar um salto de qualidade. A cidade está estagnada, a cidade parou no tempo, não temos investimento, né? E, obviamente, nós precisamos de pessoas que estejam à frente do governo, que pensam na cidade e que gostam da cidade. Não é só governar, é gostar, é fazer que a cidade possa crescer e as pessoas que moram sentir satisfação de morar na cidade. Como te falei, né? A diferença do Gomide. A gente sempre, realmente, o que ele falou, tem totalmente toda a verdade. A gente sempre vê o Gomide andando na rua tranquilo, sozinho, sem guarda-costas, sem nenhuma segurança. O interessante me permite cortá-la, eu já ouvi por algumas vezes, não vou falar 10, 20 vezes, saboreando aquele pastelzinho na feira. Parece que o senhor gosta daquele pastelzinho, né, meu amigo? Não, é porque é uma prática, né? Não é nem porque ali você encontra os amigos, conversa. Por exemplo, você perguntar para mim se domingo eu estive na feira lá do Jundiaí, estava lá comprando meu queijinho, né, fresco, estava ali comprando a fruta, comprando a banana, quer dizer, aquele negócio esse é o trivial para conversar com as pessoas e isso não é uma forma ali de fazer... Ali é o termômetro ideal, né? É a conversa com as pessoas estão ali para poder perceber que aquilo que precisa dialogar, precisa conversar, às vezes a pessoa está reclamando, olha, Gabi, olha para mim sobre alguma coisa, olha, eu queria que você... Está ali, estamos tranquilos, né? Está aberto, com toda a liberdade para a gente poder cumprir o nosso papel enquanto cidadão. Hoje tenho oportunidade de ser deputado. Amanhã não vou ter mais mandato, mas estou na cidade, cabeça erguida, cumpri a minha missão e vamos... Olha, Zé, eu tenho um orgulho muito grande daquilo que nós temos em Anápolis. Tudo que eu conquistei em Anápolis... em termos da política, eu agradeço às pessoas que moram em Anápolis. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de ser vereador mais votado por 2 vezes na cidade de Anápolis. Uma com recorde de 12 mil votos numa eleição que foi a votação maior do Brasil. Vai demorar a ser batida, hein? Outra coisa, eu fui o prefeito mais votado de Anápolis, da história dos tantos anos de Anápolis. Nós temos o quê? A oportunidade de... uns recordes que estão com a gente, graças ao quê? Ao trabalho, graças ao quê? Ao reconhecimento da população. Então, assim, se tem alguém que precisa agradecer a Anápolis, sou eu. E por isso eu não vou, obviamente, afastar da cidade, não tem sentido nenhum fazer política fora da cidade. Eu sou deputado estadual, ando em todos os municípios, faço questão de representar e fazer o trabalho em todos os municípios, mas a minha cidade, aquilo que eu faço em mim, daquilo que eu quero, aquilo que eu converso e vivo, é a cidade de Anápolis, claro, e sou muito agradecido por isso. Outra coisa, José Augusto, a gente vê, né, as pessoas comentar, mas o Gomide está sempre aí no meio, né? E o atual prefeito, que a gente nem vê, quando vê está com guarda-costas, está brindado. A gente podia falar que o Gomide está sempre junto e misturado. Verdade. Vamos falar outra, continuar a pauta. Só um negocinho por aqui. Vamos continuar a pauta. Como é que o deputado vê o gargalo da Enel? Muito preocupante, né? Preocupante porque o governo estadual, e não foi apenas o governo Ronaldo Caiado, os governos anteriores sucatearam a CELG, diminuíram os investimentos da CELG, fizeram a propaganda, assim como é a propaganda do governo federal, para poder privatizar a Eletrobras, privatizar outras instituições como o Correio, como o Banco do Brasil. Então faz aquele marketing negativo da empresa para poder criar as condições para oferecer ao mercado. Foi assim que aconteceu com a CELG. Hoje, a Enel é uma realidade em Goiás, e as pessoas estão com saudade da CELG, pensa você. Né? Então, veja você a contradição. É verdade. Então, o que nós precisamos entender é que aquilo que é estatal e é bem essencial, por exemplo, água, você não vende para iniciativa privada. Por quê? Porque a água é um bem que todos nós, independentemente de poder aquisitivo, se é rico, se é pobre, você precisa disso para sobreviver.
Então isso tem que estar na mão de quem? Do Estado, claro. É ele que precisa gerir. Energia elétrica. Alguém vive sem energia elétrica? Hoje não vive. Um comerciante precisa de energia elétrica. A casa precisa de energia elétrica. A escola precisa de energia elétrica. A empresa. Então, isso tem que estar na mão de quem? A zona rural. A zona rural está na mão de quem? Tem que ser do Estado. E, obviamente, à medida que passou para a Enel, o que a Enel está fazendo nesse momento? Vendendo a sua concessão. Ou seja, pegou um valor de 5 vezes maior daquilo que ela comprou do Estado e está tentando repassar. E vai ficar na mão de quem? Nenhum governo do Estado, Caiado, hoje sabe na mão de quem vai cair. Então é importante que a gente possa fazer a discussão da política sabendo daquilo que, quando a gente fala assim, que nós somos contra a privatização, é contra a privatização dos bens essenciais. Saúde, nós não podemos privatizar, não podemos passar para a OS. Educação é um direito do cidadão, está na Constituição, então tem que ficar na mão do Estado. Energia tem que estar na mão do Estado, que isso é um bem essencial. Água tratada é um bem essencial. Ah, mas a Metrobus vende. Ah, mas as outras coisas que são supérfluas, isso precisa estar na mão da iniciativa privada. Mas aquilo que é bem essencial, aquilo, como o caso que você citou, energia elétrica, no caso tem que, obviamente, estar na mão. Então é um equívoco muito grande do governo federal, do governo estadual, quando mexe com o OS e quando vem nessa possibilidade de vender as estatais, como Saneago, como Celg, que é um grande equívoco. Deputado, o senhor fez algumas cobranças para o governo, né? Quais foram essas cobranças? Não, a gente tem feito o nosso trabalho no sentido de melhorias, né? Melhorias para Então, por Anápolis, exemplo, né? o que nós temos aí visto, né? A parte, por exemplo, de saúde. Né? Nós temos aí regiões do estado de Goiás onde sequer nós temos regiões onde tem UTI. Né? Nós tivemos aí uma pandemia, por exemplo, região nordeste de Goiás. Então, se você sair lá de Posse até a cidade Formosa, por exemplo, você não vê uma UTI. Aquelas pessoas, quando precisam de alguma coisa, têm que correr para o entorno de Brasília. Então, essa é uma cobrança que nós temos feito muito grande. Né? Então, nós temos feito. Por exemplo, os hospitais, que eram os hospitais do HCamp, como era aquele de Águas Lindas, também, por que desmontaram ele no meio da pandemia? Então, essas cobranças são cobranças naturais, porque nós queremos, obviamente, fazer a diferença. Aqui em Anápolis, especificamente, temos cobrado insistentemente o governador Ronaldo Caiado, que é da cidade de Anápolis, a conclusão do aeroporto de cargas. Veja você, gastou-se 270 milhões para fazer uma pista de 3 quilômetros por 45 metros. 3 quilômetros por 45 metros de largura. Eu pergunto a você, o asfalto no meio do cerrado, 270 milhões, alguém ganhou com isso. A cidade não ganha nada com isso hoje. Não se tem nenhum investimento ali naquela área. A forma como foi feito o aeroporto de cargas seria uma forma do Centro-Oeste poder ter um desembaraço de mercadorias através do modal aéreo, e Anápolis seria esse ponto de referência. Aumentaria a receita e seria o ponto de desembaraço das mercadorias para o Centro-Oeste e para o Brasil. Isso não aconteceu, não concluiu e está lá a obra inacabada. E ninguém ganha com aquilo. Anápolis perde, Goiás perde, e os 270 milhões, que é dinheiro público, está lá jogado fora. Outra questão que nós temos cobrado, o anel viário, que é também uma área importante que o governo começou e não terminou. Então é importante que a gente possa também, nós temos cobrado isso insistentemente. E uma outra situação que nós cobramos e que acabou ganhando contorno e positivo foi exatamente a ampliação do distrito agroindustrial. Nós sempre defendemos, em outras, inclusive em campanhas, que era importante que a gente pudesse buscar aquelas áreas junto àquilo chamado plataforma multimodal e pudéssemos ampliar. E conseguimos, obviamente, convencer o governo do Estado, votamos na Assembleia Legislativa favoravelmente para que acontecesse a ampliação do distrito agroindustrial. Então, entendo que são cobranças legítimas e que a gente precisa, obviamente, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vê que precisa dar resultado para a cidade de Anápolis, nós vamos continuar cobrando ali na Assembleia Legislativa. Dia Mundial do Meio Ambiente está chegando. É uma área nobríssima também, né? Porque o meio ambiente, nós temos visto aí, eu estava até hoje de manhã, né, escutando até a CBN, e fazia uma análise lá, e o pessoal dizia o seguinte, falou, esse ano foi o ano que nós tivemos maior quantidade de deslizamento, né, de mortes, agora
lá em Pernambuco, mas nós tivemos em Volta Redonda, isso. Nós tivemos em Petrópolis, quer dizer, nós tivemos em várias áreas e não é a motivação diferente, é exatamente a questão do meio ambiente, né? Nós temos hoje uma preocupação muito grande, não só a questão do desmatamento da Amazônia, que é o olhar do mundo inteiro para o Brasil, mas essas questões hídricas, né? Nós temos aí a questão do desmatamento do Centro-Oeste, desmatamento do Cerrado, a violência que nós estamos tendo em relação à parte da agricultura é muito grande, então tem que ter um equilíbrio, né? Nós sabemos aí que meio ambiente é vida, meio ambiente é água, é nascente. E quando você desmata, você acaba com as nascentes. Então, é preciso, obviamente, nós temos um cuidado muito grande na Assembleia Legislativa de apresentar projetos onde vai em direção exatamente da preservação, né? A agroecologia é um projeto que nós aprovamos, a questão do cerrado em pé é uma outra questão de incentivar as pessoas a fazer o reflorestamento daquilo que está sendo retirado. Então, assim, nós temos essa preocupação. Agora, estamos fazendo também a questão da preocupação do mês do meio ambiente, para que a gente possa desenvolver um processo de educação ambiental em todas as cidades, pelo Estado. Então, esse é um trabalho permanente e não é só falar. Aqui em Anápolis nós fizemos, né? Se você olhar o cartão postal de Anápolis, se você ver a história, Zé Augusto, daquilo que aconteceu no Parque Ipiranga, quando nós éramos vereadores, o prefeito daquela época pegou o terreno ali, que era um terreno público ali no fundo do Ipiranga, e vendeu. Nós, como vereador, votamos contrários, fomos para a sociedade, mobilizamos, fomos para a justiça e resgatamos aquele terreno para a prefeitura, né? Deus grande acabou nos dando a oportunidade de ser prefeito. E as pessoas cobravam da gente. Agora, eu quero ver você fazer o que você vai fazer nessa área, que não tem dinheiro, a prefeitura não tem dinheiro. O que vocês vão fazer com essa área que está jogando cachorro morto, cavalo aí, tudo o lixo? O que nós vamos fazer aí? Nós fomos lá e fizemos o Parque Ipiranga. Maravilhoso. Então, é só para entender que o meio ambiente é uma questão de olhar. Nós fizemos o Parque da Cidade. Vai lá e vê como é que está o Parque da Cidade hoje, né? Fizemos 2 lagoas lá para recuperar uma erosão que era na entrada da cidade, meio ambiente. Parque da Matinha, recuperamos o Parque da Matinha inteiro. Vai lá e vê como é que está a situação dele hoje. O Parque da Liberdade, que era um grande lixão, um buraco, um grande lixão no final da Getulino Arteaga. Estive lá ontem, a reunião minha era lá perto, estive lá ontem. Não tem uma lâmpada, não tem nada à noite, não tem como as pessoas, inclusive, utilizarem o parque porque não tem iluminação. Então é isso, meio ambiente é você fazer. E aquilo que nós fizemos transformou a cidade de Anápolis para poder as pessoas perceberem que é possível fazer diferente, é possível o meio ambiente dar qualidade de vida na nossa cidade. Ele já falou sobre o meio ambiente, né? Vamos mudar agora para a educação. O que a gente tem aí para a educação? Quais são os seus projetos, né? Para a educação, a gente vê sempre ele na luta para ir para a universidade, a UEG, né? Você já viu isso? Está sempre lutando, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A UEG é uma área muito interessante, né, Eliane? Eu acho que a gente precisa entender que a educação é a vida da cidade, né? Então, se você tem uma cidade, você tem um estado, e se você quer ver a população com a capacidade de pensar, com a capacidade de executar, com bons profissionais, você tem que investir na educação, né? Você tem que valorizar o ensino médio, você tem que ter creche nas cidades. Por isso nós fizemos aqui em Anápolis mais de 17 creches. E agora, como deputado estadual, eu tenho lutado muito na Assembleia Legislativa para que a gente possa valorizar a Universidade Estadual de Goiás. A Universidade Estadual de Goiás é o potencial que nós temos para que o filho trabalhador que mora lá em Campos Belos e que tem a UEG lá em Campos Belos possa fazer um curso superior. Não tem sentido o filho do trabalhador que mal tem condição de sobrevivência lá, mal tem um salário mínimo, possa trazer seu filho para estudar em Goiânia, estudar em Anápolis. Então nós temos feito uma luta para que a gente possa manter as unidades da UEG, da Universidade Estadual, abertas, que os vestibulares sejam feitos, que o investimento na universidade seja feito. E essa é uma cobrança que nós temos feito junto ao governador Ronaldo Caiado. A UEG, a sede aqui em Anápolis, nós investimos em emendas mais de R$1.200.000 nesse ano passado na UEG, que é investimento para a cidade de Anápolis também. Então a Universidade Estadual de Goiás tem 22 anos já de existência, é um patrimônio de Goiás.
E nós entendemos que, enquanto deputado, nós precisamos fazer com que essa universidade ela potencialize novos cursos, novos investimentos no sentido do orçamento, colocar os 2% que foi retirado dentro do orçamento da UEG, ali na Constituição Estadual, e mais do que isso, valorizar os professores. Nós temos ali professores que são mestres, doutores, e que recebem ainda como especialista. E isso desestimula os professores e acabam esses professores indo para outro estado. Então essa é a nossa luta para que a gente possa não só potencializar as unidades, mas também possa valorizar o plano de carreira dos professores e, obviamente, devolver essa normalidade à universidade. Você, Zé, sabe, Eliane, quando o cidadão sai de São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, ele tem o orgulho de dizer, olha, eu estudei na USP, eu estudei na Universidade de São Paulo, fiz um curso na Universidade de São Paulo. Unicamp. Aqui em Goiás, nós precisamos ter orgulho de dizer, olha, eu estudei na UEG. É verdade. E quem tem que fazer isso? É o governo do estado, precisa valorizar o UEG para que a gente possa qualificar cada vez mais os cursos que nós temos em Goiás, os cursos que a UEG oferece, para que as pessoas que saiam de lá tenham orgulho de dizer, olha, estudei na UEG e estou aqui como profissional para melhorar o nosso estado, seja na agronomia, seja na medicina, seja na odontologia, seja como advogado, mas que possa oferecer aquilo que é melhor e dizer, olha, estudei na UEG e tenho orgulho de ter estudado em Goiás e na universidade pública, porque é ali que eu consegui fazer um curso que foi o melhor curso que eu pude fazer para poder oferecer isso à sociedade. É isso a nossa luta. José Augusto, o Darlan já deu um toque aqui para mim que nosso tempo está esgotando. Mas eu não Vou faz um ping-pong aí. Ping-pong rápido. Rapidinho aqui, é o único jeito. Tá viu? bom, eu ia falar, eu não poderia, eu vou desobedecer a produção, mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o deputado Antônio Gomide da seguinte maneira. Como é que é? A terceira via decola no Brasil ou vai polarizar? Está polarizado, né? Está polarizado. As eleições já estão definidas, né? Nós temos aí hoje um debate, a discussão é se vai para o primeiro turno só ou se vai para o segundo turno. Né? Esse que é o debate, né? Não, aqui é claro. E as pesquisas já estão claras, né? Então, o momento agora, a população já está na rua falando isso. Agora, é importante que a população entenda que não adianta só escolher o presidente, é importante escolher o projeto. Se você acredita em um ou em outro, vote nos deputados que estão ligados àquele projeto que você acredita. Nós acreditamos no ex-presidente Lula porque nós acreditamos naquilo que nós fizemos aqui em Anápolis. Fizemos a cidade ser melhor. Fizemos uma política para ir às pessoas, na educação, na saúde, com creche, com asfalto, com viaduto, com casas, moradias populares, com programas sociais fortes. Então, nós temos o que mostrar. Por isso, nós acreditamos e entendemos que a normalidade do país volta quando tem um presidente que, ao invés de discutir arma, discute alimento. Ao invés de discutir se a vacina funciona, discute saúde, para a gente poder dar qualidade de vida na cidade. O presidente precisa olhar e valorizar as cidades. E o presidente Lula olhou as cidades. Por isso, nós, como prefeito, temos orgulho de dizer que fizemos uma grande revolução na cidade de Anápolis, pela gestão, sim, pela equipe, sim, mas também nós tínhamos um governo federal que nos ajudava a pensar, porque trazia recurso e a gente aproveitava bem para fazer um Parque Ipiranga, para fazer uma duplicação do Apelo do Vi, como nós fizemos, para fazer os viadutos na cidade, para a gente fazer moradia popular, como nós fizemos mais de 7.500 aqui na cidade. Isso é programa e política pública. Por isso, essas eleições é muito importante a gente escolher e é muito bom a gente saber que projeto a gente está escolhendo. Ou é esse projeto que está aí do Bolsonaro, ou é o projeto do ex-presidente Lula para a gente poder crescer e valorizar a cidade. O senhor falou em cartão postal? O centro de convenções está mais para cartão postal ou para elefante branco? Mais para elefante branco, né? Nós tivemos aí um investimento enorme também do governo passado e o atual governo do Ronaldo Caiado, infelizmente, não deu conta de sequer colocar aquele centro de convenções para funcionar. Nem passa para o município, nem faz com que a Goinfra, que é responsável pela Secretaria de Inovação, possa verdadeiramente colocar aquela obra em funcionamento. Ou seja, uma obra que, se nós tivéssemos, obviamente, um governo naquela época que dialogasse com a prefeitura, com o prefeito, com certeza o prefeito pegaria aquele recurso que estaria investindo no centro de convenções e poderíamos, por exemplo, ter resolvido o problema da água aqui na cidade de Anápolis. O investimento que foi feito no centro de convenções, se busca aquele dinheiro e a gente coloca em outra área,
com certeza nós tínhamos um investimento muito grande no município. Se a gente tivesse pegado aquele recurso e tivesse investido, por exemplo, na energia elétrica, para a gente potencializar, para trazer mais indústria, para poder aumentar o parque industrial energético da cidade, com certeza nós teríamos ganhado muito mais. Mas já está pronto, é preciso que o governo do estado agora possa fazer e dê o resultado para que ele possa funcionar e ter uma produtividade para a nossa cidade de Anápolis. O senhor deu uma rápida pincelada com relação ao funcionário público. Como é que o senhor vê a valorização, não só estadual, municipal, tem que ser valorizado mesmo? Funcionário público é aquele que carrega o estado, é aquele que carrega o município, né? Então, como que você trata o estado, o município, se você quer ser um governante e você não valoriza as pessoas da equipe sua e não valoriza as pessoas que trabalham com você? Eu tive a oportunidade como prefeito de fazer um plano de carreira, que foi o plano de carreira que deu o maior resultado no estado na área de educação. O maior salário da educação do estado de Goiás era o nosso. Hoje já não é mais. As pessoas saíam, professores saíam do estado para ser funcionários do município. Essa é uma realidade que nós vivemos em Anápolis. Hoje não é, hoje é diferente. Hoje, até o aposentado paga 14,25%, até o aposentado paga 14,25% descontando o seu salário da Previdência. Até o aposentado. Pensa se isso está certo. Né? Isso é brincadeira. Isso sem, nós tivemos no governo do estado retirada de licença-prêmio, retirada do quinquênio, a cobrança da Previdência de 14,25%. Então, quer dizer, né, nós temos aqui exemplo, e basta conversar com as pessoas que estão também aqui em Anápolis, ver o quanto foi retirada de insalubridade, retirada das gratificações, e obviamente, à medida que um governo não valoriza o servidor, não valoriza concurso público, a gente sabe para onde que vai esse governo. Porque se você não tem equipe, ninguém governa sozinho. Ninguém governa para ele mesmo. A gente governa para a cidade, a gente governa dialogando, a gente governa pensando que a equipe pode nos ajudar. Então, valorizar o servidor é um dever daquele que está à frente do executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente da República. É uma aula, né? Das boas. Das boas. Muito. Como eu te falei... Aliás, que muitos honra, né? Muito. Ter uma aula dessa aqui com o deputado estadual, que tem uma biografia maravilhosa, né? O Antônio Gomide. Verdade. Mas o tempo nosso realmente já esgotou. Lamentável. E, para mim, nosso canal aqui, do Canal 14, né? Em nome do Fernando Dutra, que é o nosso diretor-geral, eu te agradeço pela honrosa presença. Deixo você fazer suas considerações finais. Agradecer, Eliane, agradecer o convite, agradecer, Zé Augusto, pela oportunidade de a gente poder estar aqui nessa manhã e falando para todos os nossos telespectadores, e agradecer o Fernando também, né? Fernando, que a gente sempre teve bom relacionamento na cidade, contatos e a convivência também no nosso município. Então, agradecer a oportunidade, deixar aqui um grande abraço a todos os nossos telespectadores e dizer que o nosso trabalho continua aberto à Assembleia Legislativa, portas abertas para tudo aquilo que a gente pode estar dialogando, escutando e seguindo a nossa missão, que é servir a nossa cidade, servir o nosso estado de Goiás. Obrigado. Obrigada a você.